Patrícia, tu me escuta? Boa noite, professor. Sim. Tá bom. Bom. Então, nós temos a colega Patrícia aqui ao vivo e eu, mais uma vez, para fazer esse trabalho de gravação e transmissão da nossa aula, né? Pelo que eu vejo nas postagens do vídeo, a maioria das pessoas assiste depois, né? Então, continuamos a dar conta desse processo. Espero que até o fim do ano a gente vá assim mesmo, online, e ano que vem, então, se tudo continuar como está, a gente volta presencial. Mas, introduzindo então o nosso assunto, né? A nossa aula passada, ela falava sobre os efeitos da globalização e o colega Rafael e a colega Bruna Panis tinham ficado de apresentar uma leitura crítica, uma leitura resumida sobre artigos que estão na seção 3, né, da unidade 3, que é a seção que a gente foi vendo semana passada, mas eles não puderam estar presentes por causa do estágio que eles estão fazendo no hospital, e hoje também não podem estar presentes porque estão finalizando esse estágio. Mas eles então gravaram um vídeo curto, um vídeo breve, sobre o texto que eles leram. Então, são textos que ainda se referem à aula passada. Para contextualizar, a aula passada a gente via que a globalização ela tem essa característica, né, que a gente estudou sob o nome multiculturalismo, que seria esse fato, né, de que culturas diferentes acabam convivendo no mesmo território, e a gente chegou ao ponto de conversar sobre a questão do racismo no Brasil, a formação da cultura brasileira, e a gente chegou nesse ponto do racismo no Brasil. E no nosso material de ensino tem lá um artigo chamado Racismo Cordial. Então o Rafael estudou esse texto e mandou um vídeo que eu vou repetir ele aqui para vocês, né, para a gente poder aproveitar a leitura dele e incrementar o nosso estudo, ainda da semana passada. Então, eu vou passar o vídeo aqui do Rafael sobre racismo cordial. Vamos procurar aqui. Tela. Vamos para o WhatsApp. Vamos aqui no Rafael. E vamos passar o vídeo do Rafael. Vamos ver o que o Rafael nos diz sobre esse artigo. Ué, será que a internet está ruim?
Vamos tentar o vídeo da Bruna, falando sobre inteligência emocional. Vamos ver se dela roda. Boa noite. Vamos falar brevemente sobre inteligência social. Hoje, à medida que a ciência revela a importância dos relacionamentos de cada, nós, seres humanos, fomos programados a nos conectar. A inteligência social, ela é estruturada ao longo e da interação com o ambiente. Ela reúne 2 itens: a consciência social, que seria o que a gente sente em relação aos outros, e a facilidade social, que é o que fazemos de posse dessa consciência. Lembrando que junto com a interação social, a empatia ela vem junto, né? Ela é um aspecto indispensável dentro da inteligência social e ela nos dá a capacidade de compreender e flexibilizar as diferenças uns dos outros. E por que sermos parte da sociedade é o que faz do homem um animal mais desenvolvido? Alguns estudos apontam que o cérebro humano é maior do que o de outras espécies devido à alta complexibilidade de nossas interações sociais. Depois, porque conviver com pessoas traz benefícios à saúde. Tem gente que diz que quem não tem amigos vive menos. Por fim, um motivo ligado à seleção natural do homem moderno para se destacar na carreira. É importante ter um bom desenvolvimento, né? Além de saber lidar com pessoas, para desenvolver projetos, trabalhos. Enfim, então era só brevemente, né, para a gente falar um pouquinho sobre a interação social. Seria isso, então. Obrigada. Então a gente vê aqui, né, o texto da Bruna, a leitura que ela fez, que se contextualiza, né, pessoal, com a ideia de que hoje em dia, mais do que nunca, por causa da globalização, a inteligência social ela é cada vez mais importante, dado que a globalização nos coloca numa relação de ter que se haver com a diferença cultural, racial, étnica, né? Cada vez mais. Então, a inteligência social, nesse sentido, importantíssima quando o assunto é globalização. E aqui tem um vídeo, então, do Rafael falando sobre o racismo cordial, referente à composição multicultural do Brasil. Vamos ver o que ele fala. Olá, pessoal. Eu vou falar um pouco sobre o texto do Racismo Cordial, da disciplina de Homem, Cultura e Sociedade, que é a nossa disciplina de quarta-feira. Eu sou acadêmico de farmácia e faço essa cadeira. Então, eu li o texto e o texto é bastante interessante, mas ele bate em cima de uma coisa muito escancarada na sociedade, que é o racismo. Começa falando do racismo no passado, que era em relação à escravatura e tudo mais, e era algo diferente, era algo que se justificava porque era a cultura da época, enfim. Tinha os escravos e os senhores, porém a sociedade brasileira hoje em dia ela é bastante mista, composta de mestiços, e o povo ainda é preconceituoso, muitas vezes sem nem saber que é preconceituoso, ou pensa que não é preconceituoso. Fala também da ideia de branquitude, que alguns negros, enfim, se consideram menos negros que os outros, ou as pessoas brancas consideram alguns negros mais brancos, enfim, né? Numa sociedade que todos praticamente são mestiços, como a sociedade brasileira, isso não passa de hipocrisia. Fala também que as pessoas falam que não tem preconceito, porém, quando chega mais perto de si, como
o melhor amigo do filho ou a filha, enfim, ter um relacionamento com uma pessoa de cor negra, daí mudam os conceitos da pessoa, né? E então, sim, o povo brasileiro acredito que é preconceituoso. Acredito também que existe preconceito de negros contra negros. Tem negros que se acham menos, se consideram menos negros do que outros. E, na minha opinião, com certeza, independente da raça, branco, mestiço, que é a maior parte do povo, o preconceito, seja ele cordial ou qualquer outro tipo de preconceito, é ignorância e burrice, né? Então, o texto é bastante esclarecedor e ele escancara bem a crítica ali do povo. O vídeo do Rafael ficou interrompido, mas deu para ver, né? Ele falou muito bem, falou direitinho sobre essa ideia do racismo cordial ou esse racismo disfarçado, esse racismo que o brasileiro acha que não existe, né? No nosso país. Esse racismo encoberto, implícito. Então, com a leitura da Bruna e do Rafael, a gente encerra o capítulo 11, né? Ou a seção 3 da unidade 3. E para hoje, a gente vai para a 12ª aula da nossa disciplina, estamos quase no fim, mas continuamos na unidade 3, que é a unidade dedicada ao estudo da globalização. Então, hoje a gente toca um pouco mais nesse assunto da globalização, mas tendo como eixo da discussão, eixo do estudo, a relação da globalização com o meio ambiente. A relação da globalização com o meio ambiente, dando uma ênfase maior ao aquecimento global. E depois a colega Patrícia vai contribuir com uma pesquisa que ela fez, com uma leitura que ela fez. Se a gente for olhar o material que nos foi oferecido pela instituição, a gente vai ver que no início do texto, esse material vai trazer novamente alguns conceitos, algumas características do que é a globalização, e a gente pode passar por cima, né, já que a gente discutiu exaustivamente isso nas outras aulas. E ele começa a nos apresentar uma ideia de que, como a globalização ela tem um veio, né, ela tem um objetivo, ela tem uma veia forte direcionada para a questão econômica, para a questão do consumo, as preocupações referentes aos danos que esse funcionamento gera ao meio ambiente fica à margem, fica por baixo dos panos, né? Acaba não levando acaba não tendo uma ênfase tão importante assim para essa política global que é o capitalismo. Então, essa política de consumo desenfreado, ela vai fazer com que os recursos naturais, que também fazem parte desse jogo da produção e do consumo desenfreado, também seja tomado como algo ilimitado, como algo que não esteja atravessado por um limite, que não esteja atravessado por uma borda, né, por uma finitude. Isso vai afetar certamente, então, toda a economia natural do globo, tá? Então, a ideia que o texto nos traz é essa, né, de que como o funcionamento da globalização dentro dessa lógica da produção e do consumo vai fazer com que o ser humano acabe tendo uma postura perversa, né, sobre os meios naturais, sobre a natureza,
para poder, digamos assim, pôr em marcha essa fome, né? Essas necessidades insaciáveis que marcam o modo humano de funcionar na pós-modernidade. E é interessante, né, a gente entender que, a partir desse tipo de problemática, as empresas, as indústrias começam a ter que dar conta de um tipo de regulamentação, de um tipo de legislação que elas precisam responder, né, para não poluir ainda mais o meio ambiente. Então, vocês sabem que as indústrias, as empresas, elas têm, né, conforme a lei de cada país, que promover ações de cuidado com o descarte dos seus produtos, de cuidado para não poluir o ambiente em qual elas inserem as suas empresas. Então, a gente vê hoje em dia que as empresas acabam escolhendo países menos desenvolvidos para instalar a sua indústria, instalar a sua fábrica, já que nesses países menos desenvolvidos as leis de fiscalização são menos rigorosas para essa questão do ecossistema, né? Então, os países mais desenvolvidos instalam as suas fábricas, as suas indústrias em países que essa lei não é tão vigorosa para poder produzir, para poder trabalhar sem tanta preocupação com a poluição, sem tanta preocupação com a legislação, né? Enquanto a sua sede continua sendo no país economicamente mais desenvolvido. Então, vocês veem que é todo um mecanismo que funciona a partir da métrica econômica, né? Não tão preocupada realmente com a questão ambiental, né? Vamos colocar a nossa fábrica num país onde a gente possa produzir, a gente possa poluir sem tanta preocupação. Só que o problema é que isso, de qualquer forma, né, vai afetar o globo de maneira universal, né? Vai afetar todos da mesma forma. Nessa parte do texto, o nosso organizador traz alguns dados referentes à diferença social, diferença econômica, que acho que não é interessante a gente se deter aqui, mas eu sublinhei só uma passagem para a gente entender o quanto a desigualdade social, a desigualdade econômica global é bizarra, né? Por exemplo, tem aqui no nosso texto a ideia de que as 100 pessoas mais ricas do mundo acumulam riquezas equivalentes a receitas totais dos países pobres do planeta. Ou as 225 pessoas mais ricas do mundo possuem tanta riqueza quanto metade da população mundial. Então, é uma disparidade realmente absurda. E depois ele vai trazer também um item falando que os países mais ricos necessitam dos países mais pobres para lhe sugarem a matéria-prima, venderem esses produtos e também sugarem a sua mão de obra. Bom, isso não é novidade, a gente viu isso anteriormente, mas nunca é pouco lembrado o quanto perverso parece ser a nossa forma de organização global. E como essa ânsia de consumo desenfreado por novos produtos, por produtos cada vez mais diferenciados, por produtos cada vez mais modernos, atinge não só agora os países desenvolvidos, mas os países em desenvolvimento, né? Essa busca de novidade, de produtos novos, ela passa também, né, essa demanda por objetos que possam substituir um ao outro sucessivamente, isso também passa a operar nos países menos desenvolvidos.
Então, a gente está numa situação onde o globo inteiro, né, funciona nessa lógica de que o objetivo da vida é consumir, consumir e consumir. Então, do outro lado da cena, a gente tem, né, produzir, produzir, inventar, produzir, vender. E é claro que a natureza, que os meios de produção, as matérias-primas, é claro que isso esgota, né? Isso não é ilimitado. Mais uma vez, o texto vai dizer, então, que essa forma de pensar a vida vai produzir, vai fazer com que o homem desfoque, né, totalmente da sua preocupação e do seu cuidado com o meio ambiente. Isso começa a gritar tanto na nossa história moderna, que em 1972, pessoal, a ONU cria, né, o chamado Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, no sentido de fomentar, de incentivar, de mobilizar pessoas, cientistas, né, pesquisadores, para pensar modalidades, pensar métodos para diminuir ou para frear esse mecanismo que parece às vezes irreversível de destruição do planeta. Então passa a ser a partir dessa proposta da ONU aqui, passa a ser um problema de preocupação internacional. As nações começam a se mobilizar para isso. E esses trabalhos, essa preocupação com o meio ambiente, desde lá vai gerando algumas consequências positivas, né? Vai tendo como desdobramento algumas mobilizações importantes, interessantes, que a gente tem aqui listado em 7 exemplos. Então, as coisas que surgem, né, ideias que surgem dessa mobilização da ONU são ONGs e grupos em escala internacional, com o escopo de lutar pela proteção do meio ambiente, então, organizações, né, agências estatais encarregadas de proteger o meio ambiente, instituições e grupos científicos pesquisando sobre temas ambientais, setores da administração preocupando-se com o meio ambiente e agindo de modo a diminuir o impacto das suas atividades na natureza, a ideia do consumidor cidadão, que é apregoar que o consumidor também precisa estar consciente daquilo que ele consome como sendo ecologicamente correto, processos de produção para a transformação a fim de tornar sustentável os trabalhos, os produtos, os meios de produção das empresas. Então, nós temos os selos verdes, nós temos o ISO, e também agências e tratados internacionais que equacionam e buscam trazer soluções aos problemas mediante uma série de medidas. Então, vocês veem que, mesmo que a lógica global está tendo como foco o consumo e a produção desenfreada, existem grupos, existem empresas, instituições, organizações que começam a trabalhar no sentido de minimizar esses danos. O nosso texto costuma, mais uma vez, apontar que o problema de tudo isso tem a ver com o capitalismo. Eu acho meio delicado a gente sempre dizer que o problema é do capitalismo, né? Porque acho que não é tão ruim assim também, mas o texto aponta isso. Aponta que o capitalismo, portanto, vai gerando poluição, problemas de absorção e descarte dos diversos tipos de resíduos, esgotamento das fontes de energia, e aí entra também com desemprego, miséria, fome, problemas de infraestrutura e outros problemas sociais. Então, o que aparece aqui é que o problema ambiental está associado também a um problema social, a um problema moral, a um problema político e a um problema ético. Então, vocês veem que
o prognóstico aqui não é muito bom, né? E ele fala também de que a preocupação maior deve ser com o aquecimento global. E o aquecimento global aparece nos fenômenos como, 2 pontos, alterações térmicas, então seria um aumento das temperaturas mínimas, que é medida, né, periodicamente, a elevação dos totais pluviométricos, a umidade do ar, certo? Tem aquela história das geleiras dos polos, né, que vão diminuindo, ou seja, todo um índice de escala de medidas que vai mostrando que a temperatura global aumenta no decorrer das últimas décadas. A partir daí, a partir desse alarme, dessa preocupação, vai aparecer uma proposta chamada desenvolvimento sustentável. Todo mundo já ouviu falar, né? Vocês conhecem, quem trabalha em empresa mais ainda, mas essa ideia de que precisamos nos preocupar a partir de agora com uma maneira de pensar o desenvolvimento socioeconômico de forma sustentável, ou seja, que a gente continue se desenvolvendo economicamente, né, tecnologicamente, mas pensando em não destruir o planeta, pensando em priorizar sempre em primeiro lugar a saúde coletiva, o bem-estar e a saúde do planeta. Coisas que não havia uma vez, né? Os pensadores falam em ecodesenvolvimento. A filosofia, a partir daí, também desenvolve um estudo amplo chamado ecosofia, que é uma filosofia ética a respeito do ecossistema, né? Como lidar com essas novas questões na contemporaneidade. Ou seja, não quer dizer que o ser humano deva parar de avançar, de evoluir, de seguir produzindo ciência e tecnologia, mas que possa fazer isso a partir de agora, né, atento aos efeitos disso no meio ambiente. Eles vão falar também, pensando isso tudo, sobre um tal de tripé. O tripé do desenvolvimento sustentável. O tripé do desenvolvimento sustentável é um tipo de estrutura, de programa, que idealiza como deveria ser, então, esses passos éticos daqui para frente. Esse tripé sustentável vai nos dizer assim, que a gente precisa se desenvolver daqui para frente, né, nos preocupando em não arriscar as condições e as saúdes das futuras gerações. Então, esse tripé de desenvolvimento, a partir de hoje, deve visar 3 grandes pontos de apoio. Primeiro, né, a eficiência econômica. Depois, associado à prudência ecológica e à justiça social. Então, eficiência econômica, a prudência ecológica e a justiça social. Seria conjunto ideal de indicadores de que estamos nos desenvolvendo bem como sociedade, como coletividade. As empresas, então, como vocês sabem, cada vez mais precisam seguir leis, normas, exigências legais de regulação da relação da sua produção com o meio ambiente. Então, quem trabalha em empresa, quem trabalha em indústria, sabe falar disso melhor do que eu, sem dúvida, mas o que eu consigo dizer sobre isso é que as empresas têm lá, né, um setor, tem o setor de engenharia química, engenharia ambiental,
em que eles vão se ocupar de corresponder a essas exigências para que o seu trabalho, a sua produção, minimize o máximo possível os danos, né, os efeitos, os passivos sobre o meio ambiente em que eles estão situados. A nossa colega Patrícia, então, né, se ela está me escutando agora, ficou de dar uma pesquisada sobre o aquecimento global, sobre os números, os dados, alguma coisa para enriquecer o nosso trabalho, né, para enriquecer a nossa aula. Patrícia, tu está me escutando? Sim, professor. Tu pode colaborar um pouquinho com o que tu conseguiu ver sobre isso? Primeiramente, eu peço desculpas porque eu não fiz uma pesquisa muito aprofundada, porque essa semana foi bem corrido, tá? Tem problema. Tu Mas estando aqui já é muito importante. vi uma notícia bem atual, né? Onde o Brasil foi um dos 100 países a fechar um tratado, né, para tentar reduzir em 30% a emissão de metano até 2030. Então, tá valendo um pouquinho mais. O Brasil, ele é o 5º país com a maior emissão de metano. E o gás metano, ele é um dos mais agressivos ao meio ambiente. Então, reduzindo a emissão do gás metano, ele já vai reduzir bastante, vai ajudar bastante na questão do aquecimento global, porque conforme teve a questão da globalização ali, foram se instalando empresas, até muito tempo atrás, muitas das empresas nem se preocupavam com a questão do meio ambiente, do ambiente onde estão inseridas, da poluição que elas causam, né? Por exemplo, aqui na cidade tem a Piá, né? E tem a usina da Piá. E uns anos atrás, na verdade, não é muito tempo, uns 5 anos atrás, teve um baita de um problema no bairro, porque os moradores ali perto, eles estavam reclamando porque o cheiro era insuportável que tinha, porque eles não tinham um tratamento adequado dos resíduos que saía da empresa. E melhorou bastante, né? A prefeitura teve que intervir, o pessoal do meio ambiente ali. Então, deu um baita de um rolo um tempo atrás. Mas já reduziu bastante, né? E essa questão da redução do gás metano, o Brasil é o 5º, mas os 3 maiores, né? Que seria a Índia, China e Rússia, tem a maior emissão do gás metano, eles não assinaram o acordo. E aí, lógico, né? Os demais países assinando e realmente agindo para reduzir, vai melhorar bastante a nossa qualidade de vida também. Ele tem a ver com a criação de gado, né? Ou eu estou enganado? Também, porque o gado também emite, né? O gás metano, mas tem outros setores também. E não sei o que mais eu posso falar. Foi mais isso que eu pesquisei. Tu trabalha Mas eu não sei, né? Tu trabalha numa empresa? Atualmente eu trabalho na Agibank. Não, lá não tem essa questão com a preocupação, né, com o meio ambiente, não é uma indústria, né? Não. Eles são voltados, por exemplo, para reduzir a emissão de papel, né, e desperdício. A gente trabalha com um contrato digital. Então, a questão de papel é praticamente zero que a gente trabalha na empresa. Todos os nossos contratos, eles são feitos por biometria facial. Aí, tem só um produto que na contratação a pessoa assina num papel em branco, né, para comprovar que é a assinatura. E aí a gente tira a foto desse documento e ele aparece nos documentos como assinado, né, como assinatura. Mas se não é só por biometria facial. E já é uma forma de cuidar, né?
ajuda. Aos Sim, pouquinhos, né, a gente vai consome conseguindo. menos papel. Sim. E tem bem menos desperdício, né? Porque eu trabalhava no Claro. Banrisul antes e, nossa, o arquivo do Banrisul é enorme, enorme. A quantidade de coisa que a gente imprimia era absurdo, assim, sabe? E aí, às vezes, sai errado, aí tu vai lá e imprime de novo. Tem muita coisa que vai fora, daí tem papéis que tu não pode reutilizar, né? Tu não pode usar como rascunho, porque tem informações de clientes, informações sigilosas, né? Então, ali eu até estava comentando com a minha colega hoje, para que eles gastaram tanto numa impressora, porque nós temos uma impressora aí que é uma das mais modernas que tem, assim, olha, é incrível aquela impressora. E a gente praticamente nem usa. Mal e mal usa para digitalizar. Tipo, não quase não usa. E a diferença é grande, sabe? E eu sei que faz realmente dá um impacto diferente, porque praticamente todo dia a gente tinha que estar pegando um pacote de papel, sabe? Daquelas de 500 folhas para cada impressora. Então, imagina, eram mais de 1.000 folhas por dia, né? Somando todas as impressoras que tinha na agência. Isso em uma agência. Então, imagina num todo, né? Tem um sistema judiciário também, né, que agora adotou Também. os processos digitais, né? Sim, Os advogados, os juízes aí as pilhas de processo estão começando a ficar extintas, né? Porque sim. é uma forma também de cuidar do excesso de consumo de papel e o descarte também, né? As empresas vão fazendo sim alguns movimentos bem importantes, né? Sim. Muitas empresas já estão se adequando para ter um selo, né? Porque até os próprios consumidores, É, eles às vezes preferem pagar, por exemplo, mais num produto que a empresa ela ajude na questão de sustentabilidade, né? As empresas estão isso. voltando a ser mais sustentável para manter os consumidores. Sim, Porque aquela ideia do consumidor cidadão que a gente estava conversando antes, né? isso, O consumidor também sente que de alguma forma faz a sua parte sim, consumindo de empresas que demonstram ter uma preocupação com isso. sim, É legal, né? sim. Eu até uma parte do meu TCC é sobre a questão de descarte de resíduos hospitalares, né? Ai, que legal. Então, questão de logística reversa e o descarte correto dos resíduos, porque, lógico, não são todas as empresas, né? Tem empresas que são mais nocivas, que dependendo do produto que trabalha, tem uma agressividade maior. Então, se tu não tem um descarte correto, por exemplo, num hospital, se tu descartar ali, às vezes, uma seringa incorreta, e alguém, por acaso, sabe? Por exemplo, tu só joga uma seringa no lixo. Essa seringa, ela pode perfurar o saco de lixo, aí o gari que tá coletando lixo, ele vai que rasga o saco, se contamina ali, e tem coisas que são transmitidas pelo sangue, né? Então, às vezes, aquela agulha contaminada pode dar uma doença para uma pessoa que não tinha nada a ver, sabe? E a gente sabe que ainda tem, né? Muitos descartam em resíduos na rua, né? Então, tipo, contamina solo também. E a Anvisa já está bem mais em cima disso também. Então, Tu sabe explicar um pouquinho o que é essa logística reversa? a logística reversa seria tu dar um destino aos produtos que tu já utilizou ou que foram inutilizados por algum motivo. Ou tu reintegrar ele na cadeia de suprimentos, né? Ou tu dá o destino adequado para ele, né? Uhum. Por exemplo, questão de papéis, garrafa PET, os reciclados, né? Tu encaminhar eles para uma questão de reciclados, né? Ou tu descartar ele de forma correta. Aqui na cidade a gente tem o BUS, que é uma empresa de reciclagem.
Então, eles compram isso. A última vez a minha mãe levou um saco de latinhas lá, deu 7 pila por quilo. Deu quase R$ 50. E aí a logística reversa seria mais isso, reintegrar o produto, né, na cadeia sem ter um consumo maior também. Que legal, Patrícia. Que essa é uma modalidade nova, né? Que acho que no Sim, Brasil ainda não pegou muito bem, mas é muito interessante, né? Uma tendência dos países mais desenvolvidos. sim. Aqui, quando a gente vai descartar pilhas no mercado ou luz ou lâmpada, né? Uhum. A gente está fazendo isso, então, né, Patrícia? Que isso vai Sim, ser reutilizado para as fábricas que produzem esses produtos, né? sim, com certeza. Logística É, reversa. e às vezes até as indústrias, né? A sobra da matéria-prima, por exemplo, tu reutilizar isso no que tu pode dentro da empresa de alguma forma, né? Ao invés de descartar. Porque muitas empresas perceberam que com a logística reversa, tu tem uma. Tu dá uma visão melhor para o teu consumidor, mas também tu consegue ter redução de custos, né? O que vai aumentar o teu lucro no final, de certa forma. Então pode ter impacto bem grande nas empresas, conforme determinado setor, né? Cada um tem a sua variação, mas tem empresas que pode ter um impacto bem grande. Muito obrigado, Patrícia. Expor, fiz o meu melhor. Que bom. Fico feliz. Vou te dar a nota 10 pela tua participação. Ah, agradeço. É sempre bom. É. Agora que a Patrícia fez a sua participação aqui, falando do que ela pesquisou e do que ela conhece, a gente segue o nosso texto, onde eu apresento para vocês um dos pensadores, um dos teóricos, um dos filósofos mais importantes sobre o tema que a gente está abordando, que é o Hans Jonas. Hans Jonas é um pensador, um filósofo contemporâneo conhecido por se preocupar, estudar, pesquisar, escrever bastante sobre essas preocupações, né, com o futuro da humanidade, com o futuro do homem, com o meio ambiente, principalmente, com o planeta, com a ecologia. E ele é muito conhecido por um livro que ele escreveu chamado Princípio Responsabilidade, né? Então, esse filósofo, ele elabora uma ética, né, que seria a ética para o nosso tempo, uma ética específica para a nossa era. Seria uma ética onde todos nós deveríamos assumir uma responsabilidade pela integridade, pela continuidade da vida na Terra, né? Principalmente uma ética pensando nas gerações futuras. Então é uma ética muito bonita, muito nova, né? Que ela aparece no pensamento filosófico dele a partir do momento em que o homem começa a desenvolver tecnologias que realmente, né, podem colocar a vida na Terra em risco. Até então, antes do nosso tempo contemporâneo, pós-moderno, essa ideia de que o homem poderia destruir o planeta, poderia destruir a natureza, isso não passava pela nossa cabeça. Até porque a gente tinha uma impressão de que a natureza
ela se bastava, ela se virava, é ela que assumia o controle, ela que assumia a dianteira da nossa vida, né? Então, o homem estava submetido às forças da natureza. A partir do avanço científico e tecnológico, a gente começa a viver uma era em que o homem realmente, né, desenvolve instrumentos que lhe possibilitam destruir o planeta. Então, isso exige uma nova ética que ele vai chamar ética da responsabilidade. Então, a ética da responsabilidade, como diz aqui, é a ética que todos temos que ter em pensar as consequências futuras, a responsabilidade pela manutenção da natureza e pela garantia do bem-estar e da existência das futuras gerações. Então, o Jonas, né, ele vai dizer que a origem da crise ambiental tem a ver com o desenvolvimento científico, tecnológico desenfreado, esse desenvolvimento desprovido de conduta ética, né? Ou seja, de nada adianta a gente evoluir como pessoa, como nação ou como sociedade se a conduta ética não está fortemente vinculada a esse processo. E conforme o pensamento dele, a nossa responsabilidade daqui para frente com o planeta, com a natureza, com o meio ambiente, ela tem que ser ilimitada. Ilimitada no sentido de que, a partir de agora, daquilo que a gente inventou, daquilo que a gente criou, em termos de tecnologia e de ciência, a partir de agora a gente não pode mais deixar de prestar atenção na nossa força destruidora. Então ele vai formular um novo princípio moral, que é assim: age de tal forma que os efeitos de tuas ações sejam compatíveis com a permanência de uma vida humana autêntica sobre a Terra. Quer dizer o quê? Que quando a gente for agir, a gente tem que agir de forma com que a nossa ação venha colaborar para o futuro do planeta. Basicamente, isso parte do pressuposto de que a gente não pode prejudicar o futuro em prol do presente. Então, o Jonas vai dizer assim, né, que a gente não pode pensar em viver a vida no planeta, na Terra, pensando só no aqui e agora, pensando só no nosso gozo, no nosso fruto, no nosso, na nossa necessidade, em esbater as nossas necessidades nessa geração. Nós temos que ter um compromisso em passar por esse mundo, passar por esse planeta, sem impedir que as próximas gerações tenham as mesmas condições de poder usufruir dos recursos naturais. É muito bonito, né? A ideia do Jonas é que a gente precisa, portanto, se responsabilizar por pessoas que ainda nem nasceram, por gerações que ainda nem vieram, né? No sentido de que a gente possa viver aqui cuidando do planeta para aqueles que virão. Então, é uma ética da responsabilidade com o planeta. E ele vai levantar uma questão importante, né, da gente se dar conta que o ser humano ele tem uma impressão errônea
de que o desenvolvimento científico, tecnológico é sempre bom. O ser humano tem uma ideia de que o avanço das ciências e das tecnologias é sempre positivo. E ele vai dizer que isso é uma ilusão, que os avanços da tecnologia, da ciência, dos meios de usufruir, né, dos sistemas naturais, isso só é bom se agrupado, se colado, se amarrado às questões humanas, às questões éticas. Quer dizer que parece hoje que a tecnologia ela é muito desumanizada. Ela não se preocupa tanto com o futuro. Ela quer lucrar, né? A ciência, a tecnologia quer desenvolver formas de lucrar, mas que desumaniza os processos, desumaniza a natureza. Então essa preocupação, né, que a gente tem que ter, que esse cuidado com a ilusão de que o avanço tecnológico é sempre bom, cabe a cada um de nós, né, a gente ter esse cuidado, essa preocupação para não piorar ainda mais as coisas. E o Jonas vai falar também, além do meio ambiente, que parece para ele que uma das maiores preocupações com a natureza humana vem do avanço da engenharia genética. Então, a engenharia genética, né, pessoal, é essa área da ciência que cada vez mais parece se aproximar da possibilidade de que daqui a pouco a gente possa interferir, né, no aperfeiçoamento do ser humano, da genética humana, né, que a gente possa escolher com que aptidões, com que dotes, com que cor de olhos, com que cor de cabelo, com que altura, né? Com que grau de força a gente vai poder, daqui a pouco, escolher, né? Que tipo de humanos a gente quer produzir. Daqui a pouco a gente vai escolher o sexo dos nossos filhos, né? O grau de inteligência, o grau de propensão para determinada arte ou esporte, né? Então ele diz que essa é a maior ameaça, a engenharia genética, no sentido de que tentando produzir cada vez mais super-humanos, a gente vai desumanizando cada vez mais o que é o ser humano na sua essência. É bem preocupante mesmo, né? Quem se envolve mais com esse assunto. Então, basicamente, a proposta aqui é que a ética, essa preocupação com o que é o melhor, o que é o bem, ela deve impor limites à ciência. Limites à ciência para essa não ameaçar a possibilidade de vida na Terra. Segundo ele, né, nós estamos num momento da história humana em que o ser humano precisa aprender a moderar-se. Então ele diz, né, que esse imperativo categórico é importante. Aprenda-te a moderar, ou aprenda a moderar-te. Aprenda a moderar-te. É uma sugestão que a gente precisa levar em conta quando pensa a relação do homem frente às suas engenhocas científicas, né? Aprenda a moderar-te. Vamos com calma, né? Porque a gente precisa começar a cuidar do que a gente está fazendo aqui. Ele diz outra coisa que eu acho interessantíssimo, né? A gente pensar que o ser humano, nós temos que entender que o ser humano, a vida de um homem, né? O ser do homem, portanto, não se esgota na finitude da existência de cada um, pois transporta uma herança da qual faz parte integrante e que a preservação do ser
se deve traduzir na decisão coletiva. Então, o Jonas está mostrando para nós que a gente precisa abrir mão desse funcionamento egoísta, narcisista, né? Onde a gente acha que a vida do ser humano vai acabar quando cada um finda a sua existência, né? Ou que cada um leve a sua vida querendo usufruir tudo que a vida pode lhe dar, como se o ser humano não fosse continuar, como se seus descendentes não fossem seguir existindo sobre a face do planeta. Então, que a gente possa abrir mão dessa postura narcísica, egoísta, né, de querer viver só para si, como se o mundo fosse acabar com a nossa morte. Porque a nossa vida aqui nesse planeta, a vida de cada um de nós, ela é uma gota, ela é um segundo, né? E que a gente não pode viver despreocupado com o mundo que a gente vai deixar para os outros. É uma ética de bondade e de humildade. Cada ação nossa tem que ser feita, pensada a longo prazo e calculando os efeitos para as gerações vindouras. Por fim, né, o Jonas vai dizer que a sobrevivência humana depende dos nossos esforços para cuidar do planeta. Essa é a nova ótica de responsabilidade que deve também guiar a maneira como vemos o meio ambiente. Ciente da sua perenidade, então o meio ambiente não é imortal, não, ele não é inesgotável, e reconhecendo que a gente desconhece os efeitos que as tecnologias de hoje terão amanhã. A gente precisa reconhecer que nós não sabemos qual o efeito disso tudo que nós estamos engendrando nos dias de hoje para o futuro. E não sabendo os efeitos daquilo que a gente está fazendo hoje, a gente precisa agir, se movimentar com precaução e prevenção. Muito bonito, né? Depois dessa filosofia do Jonas, eu vou dividir com vocês aqui um artigo que eu escrevi lá no meu mestrado sobre o mesmo tema, né? Sobre a crise ecológica, sobre as mudanças nessa relação do homem com a natureza, a partir de uma leitura mais subjetiva do tema, tá? Vou falar assim brevemente um pouco sobre isso, para a gente entender que esse problema é multifatorial, né? É um problema econômico, político, cultural e também psicológico. Quando a gente vai pesquisar um pouco mais sobre o assunto, a gente vai entender que a relação do homem com a natureza, o meio ambiente, né, vista por uma ótica mais subjetiva, também mudou. Também mudou muito. Quando a gente pega textos da Idade Média, da Idade Grega Antiga ou da Idade Moderna, né, pessoal, a gente vai ver que a natureza, quando se falava da natureza, geralmente se falava dela associando ela ao sagrado, ao intocável, ao materno, ao divino. Então a natureza era tomada, era associada com questões mais personificadas, mais subjetivadas. A natureza seria uma entidade que se sobrepõe a nós e que nós precisamos respeitar. Como é que a gente vê hoje, né, conforme nossos estudos na aula de hoje, como é que a gente vê a relação do homem com a natureza? A relação do homem com a natureza hoje
é muito mais coisificada, objetificada. Quer dizer que o homem hoje se relaciona com a natureza como se a natureza fosse um almoxarifado inesgotável, né? Ou um depósito de lixo. Então parece que a natureza agora é uma entidade objetificada, coisificada, que a gente pode extrair coisa e poluir. Não tem mais essa posição de alteridade, né, que tinha até então no decorrer da nossa história. Quando a gente vai pesquisar, como eu dizia para vocês, esses textos antigos, né, a gente vai ver que a natureza era associada geralmente à expressão mãe natureza. Então, a natureza era associada à questão da maternidade, do materno. Então, um alcance simbólico muito grande, muito importante, né? A natureza, como mãe do homem, ocupou durante muito tempo na história um lugar merecedor de respeito e admiração. Então, a natureza, vocês leiam as filosofias antigas, né? Elas eram muitas vezes um conjunto de leis em que o homem deveria aprender a se curvar e a contemplar as suas lições de sabedoria. Vocês vejam a riqueza, né, que se revestia a natureza. Os estoicos e os epicuristas, que são correntes filosóficas anteriores a Cristo, né, no século IV a.C., né, eles fundamentavam a ética, eles fundamentavam o modo correto de viver, que seria viver de acordo com as leis da natureza. Né? Então, o sábio, ou a pessoa que queria viver corretamente, tinha que viver de acordo com as leis da natureza, certo? Os epicuristas também, né? Localizavam a natureza como a entidade do qual deveriam beber para alcançar sabedoria. Então, a natureza era uma grande mãe, era uma grande divindade que portava o segredo, né, e as leis principais para o bem viver, para o viver corretamente. Vocês veem que hoje isso já está totalmente diluído, né? E é interessante, né, a gente pensar nessa palavra mãe natureza, nessa expressão mãe natureza, né? Porque conforme eu falava para vocês algumas aulas atrás, uma das características problemáticas, né, que estão na origem da crise contemporânea do homem é justamente a queda, o esvaziamento desses grandes textos simbólicos, desses grandes ordenadores simbólicos, né, que em psicologia, pelo menos, em psicanálise, a gente chama de representantes da função paterna. Então, hoje em dia, a gente percebe que os pesquisadores propõem, né, que essa função paterna, que seria a função de assegurar a potência, o ordenamento da lei, da linguagem, da finitude, né? Essa função paterna, ela, na constituição psíquica de um ser humano, ela tem a importância, né, de fazer com que a mãe, por exemplo, para um bebê, seja percebida como um outro, seja percebida como uma entidade subjetiva, uma outra pessoa. Quando a função paterna, quando a imago do pai não opera, a mãe, para seu bebê, acaba sendo percebida apenas como um corpo, como um seio, que a criança vai lá e suga e retira tudo que pode, sem perceber psiquicamente que se trata de um outro ser humano. Então é interessante a gente fazer essa relação,
porque existe, né, uma relação muito semelhante entre um bebê e o corpo da sua mãe e a sua mãe, né? Quando não atravessado pela função paterna, pela função simbólica, existe uma relação muito parecida entre esse bebê extraindo da sua mãe tudo o que pode, sem saber que a mãe é um outro sujeito, com a relação do ser humano com o planeta Terra, com a mãe natureza. Quer dizer que na medida em que esses grandes textos, esses grandes representantes da lei, quando não operam, tanto num sujeito como numa cultura, como na sociedade, a relação do homem com esse objeto do qual ele vai extrair as suas necessidades passa a ser sem mediação, passa a ser sem interdição. Portanto, tanto o bebê como o ser humano passam a se relacionar com a mãe natureza ou com a mãe pessoa, como se isso fosse, né, uma fonte inesgotável de prazer, uma fonte inesgotável de objetos de gratificação. Então a gente vai ver que hoje em dia, né, a mãe natureza, que até então foi carregada de um imaginário, de um simbólico divino, subjetivado, hoje em dia foi deslocada, né, a mãe natureza foi deslocada para um objeto, para uma fonte do qual podemos ilimitadamente usufruir para o nosso prazer. Isso é um equívoco, isso é um engano, mas corrobora, né, com as pesquisas sobre a subjetividade moderna também. Quer dizer o quê, né? Quer dizer que a forma com que o ser humano hoje lida, né, com o corpo, com a subjetividade materna, é igual à forma com que o ser humano lida com o planeta, com o meio ambiente. Sei que pode parecer um pouco viagem para quem não é da área, né? Mas isso é muito importante para a pesquisa acerca do que está acontecendo no mundo hoje em dia, né? Então, esse texto que eu escrevi, ele termina assim: podemos conceber que a modalidade com que o homem está se relacionando com a natureza é análoga à de um bebê recém-nascido para quem a mãe é ainda apenas um seio a serviço de suas necessidades e nada mais. Trata-se, infelizmente, de uma posição subjetiva das mais primitivas, e que, no final das contas, se não houver a mínima produção de linguagem que promova a ressubjetivação dos envolvidos, né, acabará com a objetalização dos dois. O grande perigo, pelo que eu vejo, está no fato de que, teoricamente, esse outro, o planeta, né, ou a mãe, que é da onde provém os significantes que oferecem as redes simbólicas para a gente se sustentar, para a gente se engatar, se ele se desmonta enquanto estrutura de linguagem, o homem também pode, daqui a pouco, não mais conseguir se reconhecer nessa posição. Então, se a gente continuar nesses passos, tudo leva a crer que voltaríamos ao nosso estado de natureza puro, no sentido negativo, robesiano, né, de estarmos aqui numa situação de todos contra todos. Então, o prognóstico não é muito bom. Falando em prognóstico, eu gosto de um vídeo que tem no YouTube sobre a sociedade de consumo, que ilustra em 3 minutos perfeitamente tudo o que a gente conversou hoje. Eu vou passar aqui para vocês, tá? Vamos ver se eu consigo
abrir o YouTube. É bem interessante o vídeo. Vamos lá. Demorando um pouquinho, a internet hoje não está muito boa aqui em casa. Nós vamos com paciência. Vamos ver esse aqui, ó, pessoal. Acho que vocês já devem assistir. Esse aqui, ó. Então vocês olhem que interessante, né? Agora com essa nova ótica, como isso ilustra preocupantemente a nossa condição.
está mais ou menos, então, o nosso destino. Então, está mais ou menos o nosso destino, né? Se a gente continuar nesse ritmo. Agora, lembrando, vendo esse vídeo, eu lembrei que já tem um pessoal pesquisando a possibilidade de a gente encontrar meios de levar o nosso lixo, né? De fazer o descarte do lixo do globo para outro planeta, lá para Marte, né? Ou seja, estou começando a pensar na alternativa de tirar todo o nosso lixo e levar para outro planeta. Não me parece ser uma atitude das mais inteligentes. Acho que mais inteligente seria mesmo a gente continuar nessa proposta ética do Hans Jonas, né, de poder assumir a responsabilidade pelo nosso planeta como se fosse a nossa casa. Patrícia, muito obrigado pela tua presença, por me ajudar a não me sentir aqui tão sozinho, tá? Nos vemos então na semana que vem. Estamos aí para isso, professor. Até semana que vem. Obrigado pela aula. Tchau. Tchau. Bem, o pessoal que está assistindo a aula de casa pode já se programar depois e me sinalizar no grupo quem quer pegar os próximos 2 textos para participar da semana que vem, né? Para participar na aula da semana que vem. Semana que vem a gente vai ver o primeiro capítulo da unidade 4, e lá nós temos 2 artigos importantes para vocês prepararem para participar da aula. Um deles é um texto do Lévi-Strauss, é uma resenha, né, de um texto do Lévi-Strauss aqui, chamado Raça e História. Então, gostaria que alguém se prontificasse a preparar uma leitura e uma apresentação desse texto, Raça e História, e o colega do artigo Complexo de Zé Carioca, Notas sobre uma identidade mestiça e malandra. Tá, pessoal? Então, vou colocar no grupo depois, quer dizer, já, o grupo para vocês já se organizarem para a próxima aula. Vocês lembrem que todos precisam participar apresentando uma leitura para ter uma nota, né, no final do semestre como avaliação formativa. Então, relembrando, né, preciso de alguém que leia Raça e História do Freire, né, que é uma resenha do Lévi-Strauss, e o outro texto, Complexo de Zé Carioca. Tá? Espero você se manifestarem para ver quem vai apresentar esses 2 textos. Já vou fazer isso aqui, enquanto gravo isso, já vou escrever lá no grupo.
Então, pessoal, acabei de enviar no grupo do WhatsApp os textos que precisam ser lidos e aguardo a manifestação de vocês. Para finalizar, vou botar mais um videozinho, né, sobre uma entrevista do Hans Jonas sobre aquilo que a gente estava conversando. Só para complementar, né, o nosso material aqui.
Procurei, não achei o vídeo que eu tinha selecionado, então a gente se despede por aqui. Nos vemos semana que vem, né? E espero que todos estejam conseguindo acompanhar de casa, no seu tempo, o nosso trabalho. Um abraço, bons estudos e, a partir de agora, consciência ambiental. Abraço, pessoal. Tchau, tchau.